Olá, meus amores, tudo bom? Para quem não me conhece, sou Mahadeva Lakshmi e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a espiritualidade e a Covid-19. Vamos começar? Bem, por que esse assunto, né? Ontem à noite eu fui dormir e eu estava pensando muito no que eu podia fazer em relação a tanto sofrimento que o planeta está passando. E aí eu me coloquei à disposição da espiritualidade para auxiliar no que fosse possível, né, através da energia do corpo físico, né, da matéria, do ectoplasma, enfim, no que fosse possível eu pudesse ajudar a todos que desencarnaram, ajudar o plano espiritual no tratamento desses amigos, desses irmãos. E também pedi para que, se fosse possível, né, que eu mantivesse algumas impressões, porque eu não sei se todas eu aguentaria, mas que eu mantivesse algumas impressões para poder estar passando para todos que verem esse vídeo, né, um pouquinho do que eu vi, um pouquinho do que eu aprendi, um pouquinho do que me foi ensinado quando eu estava lá do outro lado ajudando. E aí uma das coisas que me marcou bastante foi a conversa que eu tive com a Esmeralda, né? A Esmeralda é a minha mentora. E aí eu perguntei para ela, Esmeralda, por que a gente está passando por tudo isso? Por que o planeta, o mundo, né, está passando aí por essa pandemia? E aí ela veio me explicar o seguinte, ela veio me falando da Terra, né? O planeta Terra está passando por uma transformação. Isso já é sabido há muito tempo, Chico Xavier já vinha falando, enfim, que o planeta está saindo de uma fase, né, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, um dos motivos da pandemia, né, é esse, a transformação, a modificação do planeta para um planeta superior, um planeta de maior evolução. E aí, quando a gente pergunta, né, sobre provas e expiações, o que isso quer dizer, né? Prova é tudo aquilo que eu tenho que sentir, né? Não porque Deus é injusto de maneira alguma, mas eu peço, né? Faz parte da minha evolução. Então, prova é tudo aquilo que eu tenho que sentir na pele, né? O que eu fiz os outros passarem e o que eu estou passando, né? E a expiação é o reconhecimento dessa dor, é o reconhecimento de que tudo que eu fiz sofrer, eu estou sentindo agora, eu estou passando, eu estou expiando, estou purgando, né? Essa questão aí do passado. Ah, Mahadeva, mas será que isso é justo? Eu não lembro o que eu fiz. Você não lembra enquanto encarnado, né? Porque a nossa memória, graças a Deus, ela é muito curta. Mas como espírito, sim, você vai lembrar, né? Você lembra quando dorme, você lembra quando desencarna, enfim. Então a gente tem que passar por essa transformação, por essas provas e expiações para alcançar aí uma evolução espiritual. E uma outra coisa que ela falou, né? Que a Terra, justamente por estar passando por essa transformação, faz com que a gente, nós, os habitantes, ou a própria natureza, enfim, né? Que a gente precisa ser e ter uma energia mais sutil. Enquanto o homem ele não se voltar para o amor, para a igualdade, para a fé, para o espírito, né? Enquanto ele continuar ligado às questões materiais, a gente não consegue evoluir, né? A gente não veio aqui para ganhar dinheiro. Dinheiro faz parte? Claro que faz, né? Afinal de contas, a gente vive disso. Vive, né? A troca que existe da energia do dinheiro é muito grande. Mas não é para isso que a gente veio, né? Ganhar dinheiro é uma consequência. O que a gente veio mesmo é para evoluir, é para crescer. E aí a gente tem que entender, e essa frase me marcou muito, né? Que a gente tem que partir para a posição de doador e não só de receptor. E essa frase me marcou bastante, porque por mais que a gente entenda que, nossa, nessa encarnação, né, nessa vida, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, né? A gente é egoísta. A gente prefere, né, e espera receber muito mais do que a gente dá, né? E é só pensar nas pequenas coisas. Nós sempre recebemos mais do que damos. E isso é uma verdade. E aí a gente vem falando também, né? Aí ela me passou sobre as profecias, né? O que já foi falado, o Apocalipse, enfim, todas as escrituras, né? Que falam, né? Que o planeta vai acabar. Não é bem por aí, né? Mas se a gente pegar essa deixa aí, na verdade o planeta está passando por uma transformação e só vai ficar num planeta bom, num planeta evoluído, quem realmente se transformar. Isso daí é um fato. E aí a gente entrou um pouquinho mais na questão do coronavírus. A gente pensa que é o centro do universo, como indivíduo, né? Então tudo é em torno de mim, né? Eu mereço, eu quero, eu tenho, né? E normalmente a gente não fala eu sou, eu dou, eu estou, né? É sempre mais egoísta. E o vírus veio mostrar pra gente que a gente não é uma ilha,
né? Que nós precisamos ter convivência, nós precisamos doar amor, nós precisamos de fraternidade, de companheirismo, de amizade, de fé, caridade, enfim, né? Quantas pessoas que olhavam mais para o próprio umbigo e que hoje em dia está ajudando mais, né? Então é um vizinho que tem mais idade, que a gente pergunta se precisa de alguma coisa, porque a gente vai no mercado, as campanhas de fome, né, que estão sendo trabalhadas, os atores, os artistas que estão ajudando, cantores, enfim. Então, assim, nós vemos agora, nesse momento de crise, uma solidariedade que antes da crise a gente já não tinha tanto, né? Hoje está muito mais natural, hoje está muito mais aflorado essa solidariedade, esse companheirismo, essa ajuda ao próximo, né? E a tecnologia foi um grande avanço para a humanidade, isso daí é um fato. Mas não adianta a gente querer explorar só novos mundos, pegar a tecnologia como uma ferramenta maravilhosa, que é, inclusive, não estou falando nada contra, inclusive, antes de trabalhar com isso, né? Eu era da área de tecnologia, inclusive, mas não é só o querer conquistar, né? É querer conquistar a mim mesmo, explorar a mim mesmo, né? Então a gente pode usar até a tecnologia a nosso favor, né? Nós temos vários aplicativos, inclusive, que nos ajudam, né? Meditação, yoga, e enfim, né? Então, usar a tecnologia como uma ferramenta para se descobrir. E claro, né? Explorar os mundos, mas principalmente para a nossa evolução. E a pandemia não é tão diferente de tantas outras que já aconteceram, né? A gripe espanhola, enfim, tiveram várias outras. E ela falou uma coisa para mim que eu achei, né, assim, que eu fiquei ressabiada, porque falou, essa não é a primeira e também não pode não ser a última, né? Tudo depende da gente. E isso é importante a gente ter sempre na cabeça. Tudo depende da gente, né? É o momento que a gente consegue se lembrar nessa fase de pandemia quanto a gente é frágil, né? E quão impotente a gente se torna frente a coisas, a situações que a gente não tem o domínio, não tem o controle. E até mesmo nessa situação a gente vê a ira, a raiva, as discussões, pessoas que estão com máscaras, pessoas que estão sem máscaras, um agredindo o outro. E aí, em vez de a gente estar melhorando, a gente está aumentando essa energia pesada, essa energia de dor, essa energia de sofrimento, né? Então, a gente tem que começar a entender que a gente é frágil e que a gente precisa se melhorar. A fragilidade no sentido de que pode acontecer alguma coisa comigo, mas através de várias situações que a gente vai estar falando, que foi passado, a gente consegue transformar. E aí fala, né, o isolamento, a perda de entes queridos, as mudanças de rotina, a transformação da natureza sem a presença destrutiva do homem, faz com que a gente volte para o nosso interior e comece a analisar o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo comigo, o que eu estou fazendo com o planeta, o que eu estou fazendo com o meu espírito, que é perene, o espírito não morre, né? Então, é nessa hora, nesse momento de pandemia, que a gente começa a se voltar para dentro, a olhar para dentro de nós. Perguntei para ela, e sobre o desencarne coletivo, né? Quantas pessoas estão morrendo, quantas coisas estão acontecendo, quantas perdas nós estamos tendo, né? E aí uma das coisas que ela disse, que acho que alivia muito o nosso coração, né? É falado muito que, não, as pessoas que estão morrendo por causa da pandemia é porque tem resgate, é porque tem alguma coisa para pagar. E ela falou que não, né? Não necessariamente, né? Então, quem está desencarnando pela pandemia não é porque é ruim ou pecador, muito pelo contrário, né? Existem pessoas que desencarnaram, né, e que vão vir a desencarnar, até mesmo para ajudar o próximo, né? Para ajudar tanto a quem parte, né, como exemplo até, e para quem fica, né? Para ajudar essas pessoas a passar por uma situação que poderia até ser mais dolorosa, né? E aí ela foi falada, lembra, por exemplo, de épocas mais remotas, né, onde, por exemplo, no caso de vulcões, né, existiam erupções e cidades eram devastadas, pessoas morriam de maneira coletiva, e é um mundo espiritual, né, que elas seguiam e que tinha que passar por essa prova, né, não é, Deus é injusto, não, precisava passar, né, e a gente tem que entender também uma coisa, que nada é por acaso. É bonito falar, Mahadeva, sim, é bonito falar, mas a gente tem que sentir, entendendo dentro do coração. Nada acontece por acaso, gente. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser, né? Lembrando que o que morre é a carne. Como eu disse, o espírito é perene. O espírito, ele é eterno. Então, essa dor da perda, é claro que a gente sente, né? Passei por isso, inclusive. Mas o que nos conforta é ter a certeza de que esse afastamento, ele é temporário,
de que essa distância, esse distanciamento é curto, porque o espírito sobrevive. Não tem um único motivo, gente, para falar, teve a Covid por causa disso, pá, né? Mas a gente tem que entender que a nossa função, ao invés de ficar querendo entender o porquê, do porquê, do porquê, é orar, né? Rezar, orar, mandar boas vibrações para todos que partiram, e não só para os que partiram, né? Os hospitais do plano superior, que foi, né, onde eu acabei indo, os hospitais do plano superior, eles estão cheios de espíritos desencarnados. Aonde eu fui levado, onde me foi permitido ir, né, você olhava para frente, tipo, você perdia de vista, era o horizonte, entendeu? Perdia de vista. E para os lados a mesma coisa, né? Eram camas e mais camas, né, com pessoas, com espíritos, né, deitados, alguns dormindo, alguns em extrema confusão mental, outros com medo de terem sido transferidos e que a família não soubesse porque ainda não tinha entendido o desencarno. E claro, né, não é tão simples, né? Mesmo para o meio espírita, sou espírita, morri, então acredito que já desencarnei, que eu estou numa boa. Não é assim, né? Leva um tempo para a gente também entender, né? E a gente tem que ver que a gente tem que mandar amor para essas pessoas, né? Para esses espíritos que estão aí nessa confusão. E aí também a gente tem que ver o trabalho maravilhoso que está sendo feito, né? Os amigos espirituais do lado de lá, né? Nesses hospitais, aplicando passe, dando água fluidificada, isolando, né? Criando um isolamento nesses amigos desencarnados, para não sentirem as vibrações da dor, da perda, da saudade dos seus entes queridos aqui encarnados. Então, um trabalho maravilhoso e assim imenso, né? Em prol ao próximo, em prol ao amor, em prol ao amigo, ao irmão desencarnado. E é assim que a gente tem que agir, né? Com essa mesma devoção, com esse mesmo carinho, com essa mesma vibração de amor, né? A gente tem que entender que a oração, já que a gente não tem muito o que fazer, se a gente parar para pensar, né? A oração, ele é um bálsamo. E é essa oração que, se eu fizer, você fizer, e todos que assistirem fizerem, e aí vai se espalhando, ela se transforma numa egrégora, né? Assim, numa energia de muito amor, uma energia que se consolida, que se intensifica, e ela é distribuída para quem partiu, para quem ficou e para o planeta como um todo, né? E aí frisa, né, aqui no texto, mais uma vez, a morte ela é da carne. A nova fase que o espírito se encontra o mantém vivo e apenas não visível aos olhos materiais. Lindo isso, né? Em relação aos familiares, foi o que a gente disse um pouquinho, né? Não adianta pensar só nos que faleceram, né? Nos que fizeram a passagem. A gente tem que pensar também em quem fica. Afinal de contas, né? A dor da carne é muito grande, né? Quando a gente pensa nesse irmão, nesse amigo, nesse parente, enfim, que faleceu de uma maneira tão ridícula, né, gente? Assim, um vírus, né? Passa por uma gripe, piora aquela sensação de falta de ar, aí vem entuba e, enfim, né? E acaba falecendo. A gente se apega muito a essa fase, né? Esse passo a passo, a esse processo da dor, né? Do que aconteceu. E a gente não se conforma. Existem pessoas, né? Que desencarnaram mais velhas, né? 80, 70, 90 anos. Existem pessoas da minha faixa etária, 45, 48 anos, pessoas mais novas, né? 30 anos e até mais jovens do que isso. E a gente fica pensando, né? Por que tão cedo? Por mais idade que tenha, por quê, né? E é claro, faz parte, né? A morte é uma situação difícil de lidar. Mas a gente tem que entender de novo, né? Que isso é uma fase, que o reencontro ele vem. E a gente fala assim, tá, mas o que eu posso fazer? Só rezar? Como se só rezar fosse nada, né? É aí que a gente se engana, né? O só rezar ajuda muito. O só rezar mostra que uma oração feita com fé, com amor, com uma vibração muito grande, né? De amor ao próximo, de caridade, ela reúne uma quantidade enorme de espíritos benfeitores, de amigos espirituais que vão tanto do lado das pessoas que estão fazendo essa oração, quanto do lado das pessoas que estão recebendo essas vibrações.
Então, quando a gente, desculpa que eu estar emocionada, é porque eu me lembro da imagem, né? Quando a gente acha que só rezar não ajuda muito, aí a gente está muito enganado. Porque através do meu amor, do seu amor, a gente consegue fazer com que o amor divino, né, se materialize, mesmo que de uma maneira muito sutil que a gente não consiga enxergar, em bênçãos, em amigos espirituais que intercedem por nós. Então nos tranquiliza, nos acalma, nos tira as angústias e as dores, né? Então tenha certeza que a oração é muito mais do que só uma prece, é um ato de amor. E aí a gente pensa, né? Qual que é a nossa responsabilidade? Ela fala, né? A Esmeralda fala para mim que tudo isso vai passar. Claro que vai, né, gente? Isso daí é natural. Nada dura para sempre, né? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca cabe, não é isso? Então, que tudo isso vai passar. Mas que o tempo para que isso passe depende muito da gente, né? Se a gente não aprender a lição, é que nem escola, né? Se eu não aprendo a lição, eu repito. Se eu não aprendo a lição, eu repito. Se eu não aprendo a lição, eu repito até uma hora que eu sou obrigada a entender, senão eu vou ficar repetindo várias vezes. Então, a hora que eu aprender, que nós aprendermos, que é amor, fé, caridade, o tripé, né? Que é a nossa evolução, é o amor com o próximo, amor com o planeta, amor com os animais. Porque a gente fala tanto, né? Ai, mas eu sou uma pessoa boa. Mas se você é uma pessoa tão boa assim mesmo, né? O que você está fazendo para a natureza? Qual que é a tua responsabilidade com os animais? Qual que é a tua responsabilidade com quem não faz parte do teu círculo familiar, né? Então, assim, é só através disso que a gente evolui, né? E essa transformação, ela é obrigatória, né? Porque se a gente não se transformar, a coisa não fica intrínseco na gente. Então, eu mudo agora por causa de uma fase, né? Então, por causa de uma fase, eu vou melhorar. Aí passou a pandemia e eu volto ao que eu era, né? A ser mais egoísta, a pensar mais em mim, a não ter cuidado com a natureza, com os animais, enfim. Conclusão, eu não me transformei, de verdade. O que vai acontecer? Eu posso, junto com várias outras pessoas, né, fazer com que essa energia egoísta, né, egocêntrica, novamente se fortaleça e fortaleça e fortaleça e fortaleça de uma maneira muito agressiva, até que possa acontecer novas pandemias. E aí falando um pouquinho da Esmeralda, né? A Esmeralda, ela é uma pomba gira cigana, tá? Que tem muito amor no seu coração. Ela passou por várias provas para conseguir estar hoje, né? Trabalhando para o bem maior, para nós, por nós, na verdade. Ela sempre está pronta a ajudar, né? E inclusive ela é responsável pelo funcionamento de uma casa espírita. Nós montamos aí uma casa espírita, eu e a minha irmã, e agora na época de pandemia a gente vem fazendo essas reuniões virtuais. Quem quiser entre em contato, eu até passo aí o link dessas reuniões, tá? E aí ela fala uma coisa muito bacana, né? Que todos nós estamos sempre evoluindo, e isso se aplica a nós, aos mentores e guias, né? A eles, no caso. Quanto mais nos doamos, mais recebemos. E aí vem a questão, nesse ponto, e exatamente nesse ponto vale a pena ser egoísta. Quanto mais eu faço, eu me melhoro, né? Então eu quero me melhorar, então eu vou ser egoísta porque eu quero melhorar, então eu vou fazer mais, né? E que a gente consiga ter esse exemplo da Esmeralda dentro da nossa alma, né? Não só do nosso coração. Que mesmo depois de passar por tantas dores, né? Hoje em dia trabalha por nós, em nome de Deus, né? E que Deus esteja sempre nos guiando e nos dando força para reunirmos a Ele novamente. Que a gente consiga ter essa fé maravilhosa e grandiosa que a Esmeralda tem. E agora sobre mim, né? Mais uma vez, sou Mahadeva Lakshmi, né? Sou espiritualista, terapeuta, oraculista, enfim, né? Mas o mais importante do que todos esses nomes, né? Eu entendo que eu sou uma pessoa, um ser humano, que tem como missão ajudar o próximo, né? E eu sou extremamente grata por poder estar passando para vocês um pouco do que me foi permitido saber, né? Agradeço a vocês que me acompanham, a vocês, amigos encarnados, e a esses amigos maravilhosos desencarnados. Obrigada por estarem aqui participando, por estarem ouvindo falar aí sobre o que eu aprendi e o que me foi permitido passar para vocês, porque foi passado para mim. E os meus contatos seguem abaixo, tá bom? Muito obrigado, que você tenha uma semana excelente. E mais uma vez, pense um pouco mais em você, modifique a sua energia, porque você transforma o mundo, tá bom? Um grande beijo.